4 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela suspensão do pagamento das chamadas emendas de relator. Esses recursos vão para redutos eleitorais de parlamentares, mas sem transparência. E por isso são chamados de orçamento secreto. Na véspera da votação da PEC dos precatórios, o governo prometeu pagar boa parte desses recursos. Ainda faltam os votos de 6 ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam se mantém ou não a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu na sexta-feira passada as emendas do relator. Rosa Weber atendeu a pedido formulado em ações apresentadas pelos partidos PSOL, Cidadania e PSB, que dizem que as emendas de relator não são transparentes e estão sendo usadas pelo governo como moeda de troca junto a aliados. A ministra determinou que o governo federal e o Congresso adotem medidas de transparência para a distribuição desses recursos e afirmou que esse sistema de emendas é incompatível com o regime democrático. O tema foi levado ao plenário virtual, em que ministros incluem os votos em um sistema eletrônico. E nos primeiros minutos, após a abertura do plenário, a relatora, ministra Rosa Weber, incluiu o voto. E 2 ministros seguiram, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Pela manhã, o ministro Edson Fachin também acompanhou a relatora e votou pela suspensão do pagamento das emendas de relator. No voto, a ministra Carmen Lúcia disse que a utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Poder Executivo, além de afrontar o princípio da igualdade, na medida em que privilegia certos congressistas em detrimento de outros, põe em risco o sistema democrático mesmo. Esse comportamento compromete a representação legítima, escorreita e digna, desvirtua os processos e os fins da escolha democrática dos eleitos, afasta do público interesse buscado e cega ao olhar escrutinador do povo o gasto dos recursos que deveriam ser dirigidos ao atendimento das carências e aspirações legítimas da nação. Hoje, há 4 tipos de emendas parlamentares, que são recursos da União usados em obras e ações indicadas por parlamentares para seus redutos eleitorais. As emendas individuais, de autoria de cada senador ou deputado, as de bancada, que são emendas coletivas, de autoria de parlamentares de um mesmo estado ou região, as apresentadas por comissões da Câmara e do Senado e as emendas de relator, que neste ano representam quase 17 bilhões de reais, mais da metade do valor total. E são as únicas emendas em que não é possível saber quais deputados receberam os recursos. As emendas de relator foram criadas pelo Congresso em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e começaram a valer em 2020. O dinheiro é reservado pelo relator geral do Orçamento da União e sua destinação é definida em acordos fechados com líderes de partidos e os presidentes da Câmara e do Senado. As emendas do relator não detalham exatamente em que obras ou projetos o dinheiro será aplicado. Em manifestação enviada ao Supremo, Câmara e Senado defenderam o pagamento das emendas do relator. Ontem, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, teve uma reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, para discutir o tema. Ainda faltam os votos de outros 6 ministros. A votação segue até amanhã. O julgamento acontece no plenário virtual, mas se algum ministro pedir para o assunto ser levado para o plenário físico, a análise é interrompida e cabe ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, agendar a data da sessão presencial.